Hoje vamos falar sobre o livro Frankenstein. Frankenstein é um cientista que cria um monstro. Nesse livro, vamos conhecer o Victor Frankenstein e toda a sua infância, quando ele vai para a escola e desafia si mesmo para criar um ser humano. O livro começa com cartas que foram enviadas pelo capitão de um barco, Walton, para a irmã. Nas cartas ele conta a história de Victor que ele resgatou no mar. Victor contou de sua vida a ele e ele relatou através de cartas para sua irmã, falando que Victor foi uma criança rica, curiosa e quando ele estava na adolescência e foi estudar, aprendeu técnicas para ser alguém famoso, que era o objetivo de vida dele, e é aí que ele decide criar um ser humano. Mas Victor tem dificuldades em criar um ser humano, então decide fazer uma pessoa gigante, para ficar mais fácil de produzir. E nessa parte da produção, Victor se isolou totalmente de sua família, amigos, mal dormia, mal comia, mergulhou fundo nessa missão. E quando ele terminou, deu a vida ao ser humano. Mas não era um ser humano, ele percebeu que criou um monstro. Victor ficou com medo e foi aí que fugiu e deixou o monstro para lá. Ele começou a se sentir depressivo e ficar doente por ter criado um monstro. O cientista, então, volta para a casa da família e, quando chegou, recebeu a notícia que seu irmão foi assassinado. Victor estava convencido que era o monstro. Foi aí que Victor começou uma caçada para procurar esse monstro e estava se sentindo culpado por ter o criado, e a culpa passou a se torturar. Lutando contra o desespero, o Dr. Frankenstein decide escalar o Monte Branco e encontra sua criatura. O monstro conta sua história, falando como fugiu do laboratório para uma floresta, onde aprendeu a usar fogo e comer frutas e vegetais. Victor, então, vai para uma das ilhas do arquipélago e começa a construir a fêmea. Ele queria criar uma raça que pudesse se vingar não só contra ele, mas contra toda a humanidade. Mas pensa bem no assunto e decide que ele tem que sofrer com as consequências pelos seus atos e não a humanidade, e destrói toda a criatura incompleta. Então, o monstro acompanhou o ato e jura se vingar. Em seguida, o monstro assassina o Clerval, o melhor amigo de Victor. O cientista foi até acusado do crime, mas é inocentado. Seu pai então veio buscar, mesmo Victor estando devastado pela culpa e a tristeza, se casou com Elizabeth e no mesmo dia saiu para a lua de mel. Em núpcias, fica vigiando a casa com medo de um ataque da criatura. Mas o monstro atacou sua esposa Elizabeth. Victor volta e conta a notícia da morte de Elizabeth. Seu pai adoece e morre logo em seguida. Victor, então, decide novamente fazer uma vingança contra a criatura. Então passa a seguir a criatura, o que leva através de uma longa caçada em direção ao norte, prosseguindo pelos mares congelados, onde são avistados pelo capitão Walton e sua tripulação. O cientista, então, passa suas últimas horas relatando sua história. O navio dos exploradores fica preso no gelo e Victor, já bastante doente, acabou morrendo. O capitão Walton, então, se surpreende com a criatura na cabine. A criatura fala para o Walton que não havia mais o que ter medo, pois seus crimes terminaram com a morte de Frankenstein, prometendo ir ao extremo norte e lá se matar para o bem dele e da humanidade. A gente gostou muito do livro, foi um misto de sentimentos e fica uma pergunta, né, uma dúvida, quem é o verdadeiro monstro, né? Porque o cientista ou a criatura? Porque a criatura não quis estar ali, né, e o cientista o criou. Os fatos que mudam um pouco a nossa visão lendo esse livro foi o egoísmo, as visões da morte, a busca de uma alma gêmea, as questões de família, o querer precisar de uma companhia e principalmente o quanto a sociedade muda a gente.